Olá, turma. Então, a gente vai fazer a correção ali das atividades da página 16. Então, a questão número 1 a gente já fez, né? Então, a gente vai lá para a questão número 2 na página 17. Então, na questão número 2, a gente tem assim. Então, na tabela a seguir está registrada a quantidade de páginas de um livro que um aluno do 5º ano leu durante 5 dias e 1 semana. Então, aqui a gente tem o título, né, da tabela, páginas lidas do livro, dia da semana aqui na primeira coluna e na segunda quantidade de páginas. Então, na segunda-feira, ele leu 12 páginas. Na terça, 6 páginas. Na quarta, 24 páginas. Na quinta, 6 páginas. E na sexta, 18 páginas. Então, na letra A, ele pede para a gente representar essas informações da tabela em um gráfico de linhas. Então, aqui a gente tem o mesmo título, páginas lidas do livro. Então, na linha horizontal é dia da semana e na linha vertical a quantidade de páginas. Então, lembrando, como já tinha dito antes, o gráfico de linhas é como se fosse um plano cartesiano. Então, a gente vai marcando esses pontos e depois a gente liga esses pontos, né? Então, pessoal, aqui nessa linha horizontal a gente vai colocar os dias da semana, tá? Então, vai ficar assim. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Então, essa linha aqui vai ser da segunda-feira, essa da terça, essa da quarta, essa da quinta, essa da sexta. E aqui na linha vertical a gente vai colocar a quantidade de páginas. Então, se a gente for ver esses números aqui, a quantidade de páginas que ele leu, a gente tem o 6, tem o 12, tem o 18, tem o 24. O que a gente lembra aí, ó? 6, 12, 18 e 24. São múltiplos de 6, né? Como se fosse a tabuada do 6. Então, a gente vai enumerar aqui como se fosse os múltiplos de 6. Então, aqui vai ficar o 6, aqui o 12, 18 e o 24. E aqui a gente também poderia acrescentar o 30, né? Para colocar o número dessa linha aqui também. Então, vamos lá. Então, na segunda-feira, ele leu 12 páginas. Então, na segunda-feira, com o 12. Então, a gente vai encontrar aqui. Na terça-feira, ele leu 6 páginas somente. Então, vai ficar aqui, né? Terça-feira com o 6. Então, eles se encontram aqui. Na quarta-feira, ele leu 24. Então, na quarta-feira aqui, com 24. Então, o ponto vai estar aqui, né? Na quinta-feira, ele leu 6 novamente. Então, vai estar aqui. E na sexta-feira, ele leu 18. Então, sexta-feira, lá com o 18. Então, esses são os pontos. Então, agora a gente tem que ligar esses pontos, né, na ordem. Então, para isso, usem a régua, tá? Que eu também vou usar. Então, esse ponto com esse com lá em cima, esse com o de baixo, e esse aqui. Então, vai ficar assim o nosso gráfico de linhas. Então, agora a gente tem que responder as outras questões aí. Vou dar um zoom agora, né? Então, na letra B, em que dia da semana esse aluno leu mais páginas? Então, aqueles que têm um pico maior, né? Então, o maior número que ele leu foi 24, né? Que foi na quarta-feira. Letra C. Quantas páginas o aluno leu desse livro na sexta-feira? Então, a gente vai lá na sexta-feira e vê quantas páginas ele leu. Então, ele leu 18 páginas. E na letra D, pede assim. Em que intervalo de tempo houve uma queda da quantidade de páginas lidas correspondentes a 18 páginas? Então, se a gente for ver, né, na segunda-feira para terça-feira houve uma queda, né? Na segunda ele leu 12, na terça ele leu 6. Então, se a gente for ver, caiu aqui 6 páginas, né? Aí depois de terça para quarta, aumentou. Então, não teve uma queda. Aí depois de quarta para quinta, teve uma queda. Então, na quarta ele leu 24 e na quinta ele leu 6. Então, quanto que deu aí dessa queda? Então, a gente pode fazer aí, né? 24 menos 6. 4 menos 6 não dá, pede emprestado aqui pro 2, que passa a ser 1. E o 4 passa a ser 14. 14 menos 6 dá 8. E 1 menos nada dá 1. Então, 18.
Então, foi de quarta para quinta que houve essa queda, né? E deu 18 páginas aí, né? Então, diminuiu 18 páginas. E de quinta para sexta, né? Aumentou. Então, em que intervalo de tempo houve uma queda na quantidade de páginas lidas correspondentes a 18 páginas? Foi, então, na quarta-feira para quinta-feira. Certo. Vamos ali para a letra E. Quantas páginas do livro esse aluno leu na sexta-feira a mais do que na quinta-feira? Então, na sexta-feira ele leu 18, né? E na quinta-feira ele leu 6. Então, quanto que deu a mais aqui, né? Então, eu tenho que pegar o 18 menos 6. 8 menos 6 dá 2 e 1 menos nada dá 1. Então, ele leu 12 páginas a mais na sexta-feira. Letra F. Se o livro tem 100 páginas, quantas páginas ainda faltam ser lidas? Então, a gente tem que somar aí quantas páginas ele já leu no total. Então, vamos lá. Então, na segunda, ele leu 12. Na terça, ele leu 6, mais. Na quarta, ele leu 24. Na quinta, ele leu 6. E na sexta, ele leu 18. Então, a gente vai somar todas essas páginas que ele leu por dia. Vamos fazer uma conta só. Então, 2 mais 6 dá 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 8, 26. Então, vai 6 aqui e 2 aqui. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 1 dá 6. Então, ele já leu 66 páginas. Então, agora, para a gente descobrir quantas que ainda faltam, a gente tem que pegar o total de páginas, que é 100, e subtrair 66. Então, vamos lá. 100 menos 66. Então, 0 menos 6 não dá. A gente pode pegar emprestado esse 10 já, né? Vai ficar 9 aqui vai passar a ser 10. Então, 10 menos 6 dá 4. E 9 menos 6 dá 3. Então, falta ainda para ele ler 34 páginas. Então, faltam ser lidas 34 páginas aí. Então, vamos lá para a questão número 3 da página 18. Então, questão número 3. No gráfico a seguir está representada a variação do preço da passagem de ônibus, que a professora usou para ir de casa até a escola entre os anos 2016 e 2019. Então, variação do preço da passagem de ônibus. Então, na linha aqui horizontal são os anos e na linha vertical o preço, né? Então, aqui no ano de 2016, a passagem custava R$ 2,50. No ano de 2017, a passagem custava R$ 3,00. Em 2018, se manteve o preço, né? Continuou sendo 3. Em 2019, passou a ser R$ 4,00 aí o valor da passagem. Então, vamos ver as questões agora. Letra A. Qual era o preço da passagem de ônibus em 2016? Então, em 2016 era R$ 2,50. Letra B. Em qual intervalo de tempo a variação de preço foi maior? Então, a gente tem que ir vendo o quanto que aumentou para cada ano, né? Então, se a gente for ver de 2016 para 2017, era R$ 2,50, né? E passou a ser R$ 3,00. Então, aumentou aqui 50 centavos. Em 2017 e 2018, não teve variação, né? Porque se manteve. De 2018 para 2019, aumentou R$ 1,00. Então, nesse caso aqui, a gente vê que teve uma variação maior. Então, em qual intervalo de tempo a variação de preço foi maior? Foi a de 2018 a 2019. Então, quando a gente fala variação, é o quanto que mudou, é o quanto que, qual que é a diferença desses anos, né? E a diferença é ver quanto que aumentou mesmo, ou quanto diminuiu. Nesse caso, de 2018 para 2019, né, aumentou R$ 1,00. Enquanto em 2016 e 2017 aumentou só 50 centavos. E aqui em 2017 e 2018 não teve nenhuma variação, né, porque se manteve. Então, nesse caso aí vai ser 2018 e 2019. Na letra C, qual é a diferença de preço dessa passagem de 2018 a 2019? Então, a diferença, né, é fazer a subtração, pegar o maior menos o menor. E o maior ali de 2019, que é R$ 4,00, menos os R$ 3,00 ali de 2018.
Então, a diferença aí foi de R$ 1. Vamos só para a letra D. Em algum período houve queda no preço dessa passagem? Então, no caso aí, olhando para o gráfico, né, a gente só vê que teve aumento, né, ou se manteve inconstante, né? Queda não teve. Então, aqui na letra D. E a letra E não precisa fazer, tá? Então, vamos lá para a página 19, última questão daí. Então, temos aí, no gráfico a seguir, está representada a quantidade de motocicletas vendidas por uma loja nos primeiros meses de um determinado ano. Então, venda de motocicletas. Então, aqui a gente tem venda de motocicletas. Na linha horizontal são os meses, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. E na linha vertical são a quantidade de motocicletas aí vendidas, né? Então, em janeiro foram vendidas 54, em fevereiro 35, em março 74 e em abril 60. E na letra A pergunta assim: entre quais meses a variação de vendas de motocicleta foi maior? Então aqui, se a gente for ver, de janeiro a fevereiro, vou colocar aqui, ó, janeiro a fevereiro. Então, teve aqui 54. E a gente vai fazer menos para ver quanto que baixou, né? Para ver essa variação. Então, 4 menos 5 não dá, pede emprestado aqui para o 5 que passa a ser 4, e o 4 que passa a ser 14. 14 menos 5 vai dar 9. E 4 menos 3 dá 1. Então, 19 aí é a variação de janeiro para fevereiro. Agora, de fevereiro para março. Então, a gente sempre pega o maior menos o menor, tá? Então, a gente vai fazer 74 menos 35. Então, 4 menos 5 não dá, pede emprestado aqui para o 7, que passa a ser 6, e o 4 passa a ser 14. 14 menos 5 dá 9. 6 menos 3 dá 3. Então, a variação de fevereiro para março é 39. Já agora, de março para abril. Então, vamos ver. Então, a gente vai pegar o maior, que é 74, menos o menor, que é 60, né? 4 menos 0 dá 4, 7 menos 6 dá 1. Então, a variação aí de março e abril é de 14, né? Então, se a gente for ver aí, a variação maior foi de fevereiro e março, né? Que deu 39 aí a diferença. E se a gente for comparar, né, analisando aqui o gráfico, a gente vê que tem uma variação maior aqui, né? Tipo, essa distância aqui entre eles dois é maior. Então, no caso aqui foi entre fevereiro e março, certo? Vamos lá para a letra B. Em qual mês foram vendidas menos motocicletas? Então, analisando aqui, né, não foi o mês de fevereiro. Vamos lá para a letra C. Na letra C, ele pede para a gente escrever um problema com base nas informações do gráfico e em seguida troque de livro com um colega para que ele resolva o problema que você criou enquanto você resolve o que ele criou. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer essa troca, mas a gente pode criar aí problemas. Então, a gente pode criar vários problemas, tá? Então, a gente pode criar problemas que a gente analisa o gráfico ou alguma informação que não tenha no gráfico, mas a gente consegue obter ela através de alguma soma, de alguma subtração dos dados que o gráfico apresenta. Então, por exemplo, um tipo de problema, tá? Que dá para fazer. Qual foi o mês, no caso aqui ele pediu, né? Qual foi o mês que foram vendidas menos motocicletas? Então, a gente pode pedir qual foi o mês que foram vendidas mais motocicletas, né? Então, os que foram vendidas mais motocicletas foi em março. Então, esse seria um problema. Então, outro problema que a gente poderia criar é dizer qual que foi o total de vendas, né, nesses 4 primeiros meses do ano. Aí a gente tem que somar a quantidade, né, de motocicletas aí que foram vendidas nesses 4 meses. Outra que dá para pedir, né? Então, aqui na letra ele pede, né, entre quais meses a variação de vendas de motocicletas foi maior. Então, a gente poderia também pedir qual que foi a menor, qual que foi a variação menor. Daí vai ser entre março e abril, certo? Então, aí dá para criar vários problemas, tá? Então, vou colocar esses 3 aí como modelo aí para nós.
Então, essas são algumas, né? Eu também pensei agora, né, que, por exemplo, aqui no número 2, né, eu falei quantas motocicletas foram vendidas nos primeiros 4 meses do ano. Então, poderia ser no primeiro trimestre do ano ou no primeiro bimestre do ano. Então, dá para fazer essas jogadas assim, né? Ou quantas foram vendidas no segundo bimestre do ano, certo? Então, se vocês fizeram alguma coisa diferente, né? Então, em aula a gente pode trocar essas ideias aí também, né? Compartilhar aí o que vocês fizeram, certo? Então, seria isso, tá, pessoal? Então, tchau.